E aí galera, tudo certo? Que eu vi do canal do BV. Galera, estou aqui sem rosto, pelado aqui, sem barba. Mas acontece, né? Tem que ser higiênico pelo menos um dia. Não que eu seja porco. Galera, hoje eu vou passar pra vocês uma dica muito importante sobre o Boss Hunt. Galera, que basicamente tem bastante gente reclamando que tem pessoas que não estão sabendo jogar. Ou acaba pegando um time bom, mas não sabe finalizar totalmente, galera. Antes de começar, galera, eu vou dar uma dica geral pode ser, pode que não, mas tem uma galera que talvez está passando dificuldade por jogar Vampira e eu recomendo de você ir na melhoria você colocar esses três tipos de chave muito importante. Ou às vezes tem muita gente que coloca essa parte aqui de melhoria de munição. Essa melhoria de munição não recomendo para vocês porque praticamente vai ser prejudicante para você. Porque ele dá 5 a mais de munição, beleza, só que a melhoria de personalização de vida, se eu não me engano, é a melhoria de regeneração de vida, galera, porque basicamente a melhoria aumenta a velocidade da sua energia quando ela atinge. E quando ela atinge, ela fica absorvendo toda a energia e ela mais que ela está sendo batendo, basicamente ela fica mais ou menos imune, entre aspas, assim, com o poder quando alguém ataca. E por último, galera, habilidade, eu tava jogando com essa flor arco-íris. Só que eu me arrependo uma parte. Ela solta aleatório. Basicamente, eu acho que eu vou mostrar um vídeo aqui mostrando quando nós estiver com quando alguém pega o suco e basicamente nós pede para colocar flor de cura em volta. Essa flor de cura, ela arco-íris, basicamente ela distribui em lados e basicamente eu consigo distribuir energia em volta. Essa comum, ela é mais para individual, para vampira. O que acontece? Quando você recebe dano, você tiver 5, 10 de vida, com esses três poderes de energia que ela pega, basicamente ela regenera mais rápido que o comum. Então, ela basicamente, ela sendo um personagem bom, usando essas três habilidades que vocês estão vendo. Esse raio de habilidade, arco-íris, basicamente é igual essa aqui. Basicamente é muito igual, que eu cliquei errado 300 vezes. Mas basicamente ela é muito igual ao raio normal. A diferença é que o raio de arco-íris ela dá mais alcance e distância. E esse raio de cura comum, ele dá curto, basicamente você tem que ficar colado. Então, eu prefiro o arco-íris que dá mais de longe. Não é porque carrega mais, os dois carregam a mesma vantagem, só que a diferença é que um é arco-íris e outro não. E o outro dá mais distância, de longe, né? Bom, antes de começar, galera, eu vou especificar pra vocês. Basicamente, a galera jogam praticamente com uma forma de dois vampira, um citrinador e vilha. Eu consegui ganhar 8 vezes, não em 10 partidas, eu ganhamos 8 vezes cima jogando com troco flamejante. Só tem um pequeno problema, galera. O pequeno problema é o seguinte. Eu vou mostrar algumas imagens, vou ver se eu consigo esclarecer para vocês. Basicamente, quando você vai jogar com troco flamejante, ele é bom quando a relação, quando ele vai jogar baforada. E basicamente ele consegue impedir aqueles zumbis ou mini troll, como vamos dizer assim, que congela. E basicamente ele consegue limpar a área usando a habilidade 1. E essa habilidade 1, galera, o que acontece? O cooldown dela ela é muito rápido, ou seja, você pode fazer mais de uma vez usando várias vezes quando tiver vários inimigos em volta. Isso é muito importante, galera. A ervilha, galera, a ervilha tóxica, eu acho que eu recomendo pra vocês porque é o seguinte. A ervilha tóxica, ela consegue, além de ter aquela bomba de ervilha, ela consegue também, ou de fogo, vamos dizer pra você entre aspas, porque é uma coisa que o amigo falou, precisamos de um personagem que dá dano em nós, porque ele já dá dano. Porque praticamente o gelo, ele completamente ela congela em nós, e nós fica imune pelo menos 2 segundos, que é uma coisa irritação tremenda. É... Antes de começar de falar sobre os outros personagens,
Ainda, entretanto, ela só joga bomba de feijão. E esse bomba de feijão, os personagens, eles vão diretamente à bomba de feijão que fica mais importante. E isso ajuda nós, tipo, é, tirar um pouquinho de. Mimizar um pouquinho de personagem em volta. Mas ajuda também quando ele estiver em volta daquele arco de suco, como diz, aquela esfera dourada, ou luz amarela que seja. Basicamente, a bomba ele dá 10.000 de dano, ou seja, nós consegue derrubar o Rei Yeti para praticamente 3 rodadas. Conseguimos fazer mais ou menos 3,5 porque não deu certo. E tem muita gente que fala assim que tem que ficar colado com o Yeti, mas galera, não pode ficar colado porque ele solta aquele pum. Que eu falo pum porque ele pula, né? Basicamente ele pula e congela nós. Nós fica mais ou menos 2 segundos ou 3 segundos congelado. Então basicamente nós fizemos atacar de longe. Basicamente vocês têm que atacar de longe porque é uma coisa mais adequada, mais tranquila. E também, antes de começar, muita gente tava falando que pode ser plausível de derrubar o Boss Hunt usando a carnívora. Eu nunca tentei, tem galera que já tentou. Só que eu não recomendo jogar quem quer levar a sério jogar de carnívora, não recomendo. Ele é bom também, só que a diferença é que a carnívora, ela joga aquela gosma, ela fica praticamente ela é igual o troco flamejante, mas nesse caso ele não queima, ele só joga gosma para vocês não serem prejudicados. Então, basicamente, as dicas são que vocês têm que ter muita paciência também com os personagens que as pessoas vão selecionar. Eu vou selecionar 2 pessoas que já selecionaram os personagens errados e eu já não aguentei, eu já saí da partida. Porque basicamente não é por nível baixo, galera. Tem que entender esse detalhe. É por a pessoa não entender como que joga. Às vezes a pessoa acabou de começar e já tá querendo entender. E tem aquelas pessoas que querem sem aparecer fazendo nada, porque eu já peguei mais de 4 pessoas. Basicamente, eu não contei esses tipos de batalha. Basicamente, essas pessoas não querem jogar, elas querem simplesmente vagar, ver o que tá acontecendo, depois para tirar uma onda dizendo: ah, você é ruim, ah, não sei o que, ah, etc. Isso praticamente me deixa muito irritado com isso. E eu quero ser um cara legal, praticamente tem uns pessoal que quer jogar comigo direto, só que eu não consigo porque eu já tenho felizmente, desculpa, já tenho uma equipe fechada. Praticamente são os pessoal que eu já sei como eles são, já sei como eles jogam. E eu, quando quero jogar uma pessoa nova, quero entender como que ela joga. Meus amigos sabem que eu jogo mais com cura, eu jogo com mais girassol. Então, jogando girassol, eu consigo aproximar mais as pessoas. Eu não sou muito independente. Agora, quem joga de tronco, quem joga de tanque, tem que ser muito independente porque tem que atacar muito. Agora, pra pessoal, uma coisa que eu tava conversando com meu amigo, eu recomendo vocês não jogarem com os personagens pra vocês não passar dor de cabeça. Eu recomendo você não jogar com a Rosa. Tem gente que tá tentando jogar com a Rosa, jogar com Tóxica é uma boa, só que ela tem 100 de vida, tipo 100 de vida, é um risco muito grande porque se você jogar modo hardcore, modo difícil, dois penteleco praticamente se derruba um personagem. E a Girassol é mais frágil de todos os personagens. Ela não tem ele tem um ataque bom, só que 2 peteleco acaba derrubando. Eu não recomendo você jogar de cacto, porque tô vivendo é a terceira vez que eu pego uma pessoa jogando de cacto, parece que a pessoa vai querer levar o mundo inteiro usando. A carnívora pode ser usada, só que o único recomendo pra você é jogar se eu não me engano, eu tenho que lembrar o nome. Se eu não me engano, eu tenho que jogar com um carnívoro potente, que é o único personagem que você pode pegar e você seja regão e fugir. Você devora o personagem e foge, pegar e foge, porque ele praticamente quando ele pega, ele fica imune, isso que é o bom. Praticamente é o único que os personagens podem dizer pra vocês. A elétrica pode ser, só que tem que ser colado, de fogo tem que ser colado. A vampira não vale tanto, o tóxico também não vale. Então, enfim, esses personagens que tem que ser colado de perto não dá. A única personagem que pode ser é a carnívora potente. E uma galera tá dizendo que é ideal jogar
com ervilha de pedra, galera. Só que eu não acho que não é muito ideal jogar ervilha de pedra. Ele é já pesadinho. Nós precisamos de um personagem que seja rápido e ágil. Então, praticamente, é ideal jogar com Tóxico. Que o Tóxico é um dos personagens fortes, comparado aos nossos jogos desde o Guardian of 1. É um dos personagens mais fortes. Pra você derrubar um tanque, acho que de um All-Star, acho que 4 tira praticamente, você consegue derrubar um personagem. Praticamente, pessoal, essas dicas que eu tô dizendo pra você. Agora, pessoal, eu vou dizer lá no Boss Hunt que você pode fazer. Praticamente, quando vocês vão chegar à parte do pirulito, eu acho que eu vou mostrar umas imagens pra vocês. Pirulito do mal. Essa pirulito, vocês já tem que saber que tem que ser separado antes que ele vai dançar. Não pode ser junto, porque praticamente se você ficar muito junto, vocês não conseguem terminar o jogo. Praticamente vocês têm que ficar em 2 e 2 de lado. Praticamente você tem que ficar com vampira com cada lado, cada girassol no canto. Cada um fica com o seu girassol. Nisso, esse é uma desvantagem usando o troco flamejante, galera. O troco flamejante, se eu não me engano, eu acho que eu vou mostrar umas imagens pra você. O Fire Rage de longe dele não é bom, porque o que acontece? Ele basicamente ele é um personagem que ele é bom de perto. Mas de longe ele é muito horrível, ou seja, você tem que ajudar 2 vezes a mais que um personagem de ataque. Né? Isso que é o muito ruim. Quando vocês vão ver que tem um personagem boss, o dançarino ou o Yeti comum, basicamente não ataca antes de terminar, porque basicamente vocês vão se atrapalhar mais. Deixa eles por último. Derruba primeiro o dançarino, que é o mais chato. O dançarino é mais chato que acontece. Se ele acertar você 3 vezes aquela bola giratória, basicamente você cai. Isso aí não é bom. E o Yeti também basicamente é isso, você derrubar ele. O bom que basicamente, se você estiver usando a carnívora, é bom usar o Yeti e o dançarino usando a carnívora, usando a gosma. A gosma ele já praticamente ele já gruda os personagens, fica praticamente parado. E por último, pessoal, basicamente é o suco que as pessoas, como diz as pessoas, que você tem que derrubar o rei bobão, como nós brinca o rei bobão. Basicamente, eu recomendo para vocês, basicamente não pega, pelo amor de Deus, uma ervilha, um girassol, que basicamente o que acontece, galera, uma vez você foi derrubado, basicamente você é derrubado, todo mundo ser derrubado. Então, praticamente você tem que ser ou treinador ou um troco flamejante. Eu não tenho um troco flamejante, não tem problema. Pega sempre o treinador, porque basicamente ele executa com dano e ele ainda ajuda com escudo usando a proteção. E por final, uma coisa ideal que tem que ser feito, as girassóis tem que jogar os vazios no chão, as duas ao mesmo tempo, e tacar se lascando e jogar os raios em cima. E quando terminar, usa os poderes de raio em volta, porque basicamente vai ter muito personagem NPC batendo em volta e isso que não vai ser muito bom. Então, galera, eu espero que vocês gostaram. Não esqueça de comentar. Se vocês são novos por aqui, se inscreva-se. Isso aqui é uma dica de leve. Basicamente, o que eu posso dizer pra vocês, eu posso fazer um teste com a carnívora se eu consigo derrubar antes do comum. Calma aí, meu gato subiu aqui. Dá oi, Tony. Dá oi. Ai, quer cola. Tá, fica aí. Basicamente é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Não esqueça. Galera, antes de acabar, tava despedindo pra vocês. Eu lembrei uma coisa. Uma coisa interessante que a PopCap fez, eu achei uma coisa muito legal, só que é um pouquinho desconfortante esse lado. Quando eu fui ver, basicamente é desbloqueado por nível. Por nível, galera. Eu já desbloqueei 3 níveis. Eu tô no modo doidona. Eu já testei. É tenso, é muito tenso. Basicamente eu consegui. E lembrando, galera, não precisa jogar no modo difícil, galera, para conquistar até o modo coroa de ouro. Eu fiz o teste e consigo jogar no modo normal 4 vezes. Eu vou mostrar para vocês o vídeo. E eu consigo jogar 4 vezes até ganhar moedas, galera. É o seguinte, eu recomendo para vocês
Se vocês quiserem jogar, para vocês quiserem pegar até coroa de ouro, para quem não começou agora, eu recomendo vocês jogarem no modo normal, basicamente normal. Quando chegar no modo de ouro, eu tenho certeza que já pula no difícil, porque é o seguinte, no difícil já começa o rubi, a esmeralda, joia e por último, se não me engano, aí você tem que jogar no modo doidão para liberar a gelatina. Eu acho que o meu só falta o rubi, diamante, não, rubi eu acho que o gelatina, eu acho. Eu acho que só falta dois ou três, se eu não me engano, para desbloquear. Mas pessoal, esse aqui é uma dica que eu posso dizer pra vocês. Então, galera, uma coisa que ia esquecer é o seguinte: o Rei Bobo, às vezes, se vocês prestar muita atenção, às vezes ele spawna perto do Riet, tem vezes que não. Tem vezes que ele fica muito longe e vocês ficam falando, meu, como nós vamos conseguir levar até lá? Eu vou dar um conselho pra você, é o seguinte: quando você vê que o Rei Bobo e o Riet estiver muito longe, vocês fazem o seguinte: não mata o Rei Bobo e vocês tentam aproximar ele mais, entre aspas, mais próximo possível, porque é o seguinte, teve uma partida que nós pegamos, basicamente pegamos e levamos 20 segundos atravessar e ficamos só 10 segundos acertando ele, praticamente nós fizemos nada. Então o que nós fizemos? Aconteceu a mesma coisa, chegamos perto do Rei Bobo, começamos a atrair. E lógico, um atrai o Rei Bobo e outro vai matando os NPC. Basicamente tem que fazer isso. E vocês têm que ver o tempo, porque às vezes o tempo ajuda muito. Basicamente, quando chegou a relação entre 10 minutos pra nós, basicamente nós ficamos, opa, tranquilo. Agora quando chega o momento que ficar 5 minutos, bate um pouquinho de desespero, porque às vezes não tá, simplesmente não tá chegando assim naquele momento, você fala, nossa, fudeu, agora nós temos que se matar. E lembrando, porque é o seguinte, vocês perder uma vez, você pega, mata o Rei Bobo, você pega o seu tempo até soltar dois penteiros em cima do Rei Yeti, basicamente você tem que fazer tudo de novo e é um saco fazer isso. Eu acho que é só isso que eu posso dizer pra você, eu acho que basicamente só isso. Se eu lembrar, eu acho que eu volto de novo antes de editar essa imagem. Mas eu vou ficar por aqui, pessoal. Agradeço a todos. Não esqueça de comentar. Se vocês são novos por aqui, se inscreva-se, galera. Ajuda muito a fortalecer meu canal. E praticamente está aumentando mais. Agradeço muito a vocês. Eu acho que atingiram uma meta de 300 inscritos. Nossa, achei muita pessoa, mas praticamente eu quero mostrar mais o meu trabalho para outras pessoas que são novas por aqui. E tem alguns que pode mandar mensagem que eu ajudo vocês. Pode ser de Overwatch, pode ser outros jogos que eu ajudo vocês, não tem problema, que eu gosto de ajudar as pessoas. Então eu vou ficar por aqui, agradeço a todos e valeu!